Bem, a Alqueva tem os seus 120 mil hectares, que estão pensados há muitos anos, em operação desde 2016. E nessas áreas beneficiadas, estamos com uma taxa de adesão muito elevada. Atingimos em 2018 os 82% de taxa de adesão. A segunda fase da Alqueva, os 50 mil hectares que estão integrados no Programa Nacional de Regadios, iniciam as obras este ano, devendo os blocos entrarem em serviço a partir de 2020. Portanto, o primeiro provavelmente ainda em 2020 e o último só em 2023. São 240, quase 240 milhões de euros de investimento que precisam de algum tempo para ser concretizados. Portanto, nos próximos 4 anos vamos ter um grande frenesim de obras para alargar a Alqueva até aos 170 mil hectares. O milho é uma cultura muito relevante. Temos tido em cerca de 5 mil hectares cultivados em Alqueva quase todos os anos. Já tivemos 6 mil, o ano passado tivemos 4.900, portanto estamos sempre com um número em torno de alguns milhares de hectares. É uma cultura muito importante porque é uma boa transição do sequeiro para o regadio. Não requer investimentos tão pesados como a instalação de uma cultura permanente. E as rentabilidades que se conseguem obter, graças às produtividades dos bons solos e do bom clima, das boas condições que o milho ali tem para se desenvolver, são muito interessantes e cativam muitos agricultores. Sim, a diversificação cultural é algo que procuramos, apesar de não o podermos impor, não é? Não temos nenhum mecanismo local hoje para impor alguma restrição a nenhuma cultura ou nenhum fomento a nenhuma outra, mas é algo que, do ponto de vista da gestão de um sistema com a dimensão da Alqueva, é interessante. É interessante pela operação, pelo facto de haver muitas culturas com pedidos em momentos diferentes, isso facilita digamos que aligeira o pedido de ponta, mas é também muito importante do ponto de vista ambiental. Termos um mosaico diversificado é muito importante para quebrar o avanço de algumas pragas e doenças. O que hoje se fala em Alqueva, e se calhar à escala nacional, não é tanto nas culturas anuais, mas nas permanentes, haver algum limite, algum cap à instalação de culturas permanentes, porque sabemos que quando estão instaladas vão ter pedidos constantes. As culturas anuais são mais flexíveis e podem funcionar um pouco como fusível nos anos críticos, nos anos em que há grandes restrições de água, no limite não se fazem. E, portanto, dão muito mais flexibilidade a um sistema de gestão como a Alqueva, as culturas anuais, do que as culturas permanentes. Um regante precário é aquele que tem acesso à água, mas que está fora da zona que foi pensada originalmente pelo projeto. No fundo, está fora da mancha de regadio. E, como tal, e como o nome sugere, é algum agricultor que, em condições de restrições, é o primeiro a deixar de ser servido. Ora, acontece que a associação deste estatuto a uma cultura permanente não faz muito sentido. Se é um regante precário, não deve ser instalada uma cultura permanente. Mas isso aconteceu no passado e temos alguns milhares de hectares instalados com culturas permanentes fora das zonas originais ou fora das zonas que estão pensadas pelo projeto. O que a IDIA decidiu é que não podia continuar a autorizar este crescimento, principalmente de culturas permanentes, fora das zonas de projeto, porque, senão, vamos crescendo infinitamente a mancha de regadio. E a água, ainda não descobrimos maneira de a fazer esticar. E, portanto, não conseguiríamos, num ano difícil, em que tenhamos os 120 mil hectares a regar, mais os 50 mil hectares que vamos pôr, mais os regantes precários que já autorizámos no passado, isto tudo podia não haver que chegasse para todos. Foi por isso que decidimos que, a partir de 2019, não serão autorizados regantes precários para culturas permanentes. Mas um agricultor que queira fazer milho ou outra cultura anual qualquer, este ano, por exemplo, não haverá qualquer restrição. Portanto, as instruções que as nossas equipas de operação têm é para não autorizar culturas permanentes, novos precários de culturas permanentes. Culturas anuais serão perfeitamente autorizadas este ano. URSA são as unidades de recirculação de subprodutos agrícolas, ou subprodutos de Alqueva, como queiramos.
É uma unidade de compostagem, uma unidade que pega em resíduos orgânicos de várias origens, que os mistura e com o processo natural da compostagem, portanto com os micro-organismos que naturalmente ocorrem no solo, a temperatura é elevada e curtimos, digamos, o estrume até criar uma mistura interessante do ponto de vista nutricional para as plantas, equilibrada, sem cheiros, sem sementes, sem pragas, sem doenças. Isso é algo que nós já sabemos fazer há muitos séculos, há muitos milénios que se fazem composto, mas que agora em Alqueva se faz de uma forma moderna, com um bocadinho mais tecnologia. Sabemos quais é que são as origens, conseguimos conhecer a riqueza nutricional e os equilíbrios, por exemplo, carbono-azoto de cada uma das fontes, das palhas, dos chorumes, dos bagaços, e misturamos nas proporções certas para ficar com um composto equilibrado. Do ponto de vista do milho, as palhas, por exemplo, sozinhas não têm riqueza nutricional muito interessante. Nós podemos incorporar as palhas, mas não ganhamos muito com isso. Se misturarmos a palha com um elemento mais rico em azoto, como um chorume ou como um bagaço de azeitona, temos um produto final muito mais interessante. É isso que o Ursa pretende fazer, portanto, ir buscar origens agrícolas, de resíduos agrícolas diversificadas, misturá-los e criar um composto nutricionalmente interessante. Já existe uma unidade em operação, na herdade da abóbora, uma herdade do Estado, perto de Serpa, que foi um sucesso, junto dos vizinhos, junto da própria herdade da abóbora, que também ela é produtora agrícola e pecuária, portanto também tem matérias que interessa compostar. E já temos hoje cerca de 120 toneladas de material em compostagem neste momento. Acreditamos que este modelo é um modelo que é muito fácil de replicar. Portanto, não queremos ter uma Ursa, nós queremos ter uma constelação, e daí também o nome. Queremos ter uma constelação de unidades que estão distribuídas pelo espaço de Alqueva e que, em proximidade, conseguem receber produtos, para garantir que o agricultor consegue, com o seu trator, portanto, à distância de uma viagem de trator de 5 ou 10 km, consegue ir entregar o seu material de resíduos e, na volta, trazer composto. Esta é a filosofia do Ursa.